Então, por exemplo, esse ato é tão simples de explicar que quando a escritura é correta, é fácil de explicar. Em corte ele é assim, que é o palco está a 2 metros do chão porque está a plateia assim. Depois tem a plateia e os assentos. E como é a arquitetura? Então vai ser um prédio assim. Então você explica num desenho. A catedral, fiz uma catedral, que é uma catedral assim, vamos dizer. Mas eu queria ela toda de vidro. E como é que ia ser o padre aqui? Ele estava fudido ali, o sol. Né? Então o que eu fiz? Era de vidro. Eu pendurei aqui uma cúpula assim, de 30 metros. E criei um ambiente religioso e ao mesmo tempo é uma. Você nunca viu uma catedral, a forma que quiser, toda de vidro, com uma cúpula, criando o ambiente que é necessário. Né? Então isso é que eu procuro fazer. Eu tinha. Na Algéria? Eu estava preparando para dormir, estava pensando na mesquita, achando que ela podia ser circular, ela podia ter uma ascensão. Comecei a desenhar, porque imaginei as colunas, levantei e desenhei. Tinha uma abertura. Eu pensei que as colunas podiam ser abraçando assim. Tinha outras aqui. Pensei que ela podia ser dentro d'água. E levantei e desenhei. Outras vezes a arquitetura é mais simples ainda, como o museu. Por exemplo, o museu. Eu tinha um terreno. Era um mar em volta. Eu tinha que cuidar do museu. Eu tinha um apoio vertical aqui. E desse apoio surgiu a arquitetura. Né? Eu não queria fazer um bloco em cima de outro. Então o museu surgiu assim. E a natureza era assim. Depois era assim. Internamente as paredes deviam ser retas. Mas eu queria que as pessoas pudessem olhar também para a paisagem. Depois o museu deve chamar as pessoas para visitar. Eu fiz depois fizeram dar um tapa. E as pessoas estão aqui. E a rampa é um caminho na arquitetura. E é tudo simples, tudo é lógico. E fácil de imaginar. Nós estivemos lá ontem no museu. Nós estivemos lá ontem no museu e pensamos que o senhor criou um problema. Nós gostamos tanto de estar aqui. Vocês não são do Rio Grande? Do Rio Grande do Sul. O senhor criou um problema. Nós gostamos tanto de estar olhando a natureza a partir daquele belvedere maravilhoso que é o museu, que as obras de arte estavam nas nossas costas permanentemente. olhando o Rio de Janeiro. Então Mas já até, porque os artistas dizem, que a pessoa entra, quer ver o museu, então percorre mais. Claro que sim. Não para numa sala e quer ver o resto. A gente vê todo o museu e depois a gente vai ver as obras de arte. Porque é uma relação muito intensa que acaba existindo entre a natureza e aquele ponto de observação. Porque você tem a natureza quase como se você pudesse tocar ali adiante. Como uma coisa encantadora. Eu tenho duas perguntinhas para fazer para o senhor, bem singelas, bem simples, né? Sem nenhum rebuscamento de professor, nem nada, né? Que tem a ver com esse momento que o senhor fala e repete sistematicamente, que a gente já leu bastante, sobre a intuição. Sobre esse ato, esse momento em que... Você vê o caso do Gide com aquele outro escritor francês, né? Esqueci o nome. Mas ele escrevia no jornal, ele fazia coisa moderna. Ele
fez um artigo, um trabalho, e o Gide, que era importante, literatura francesa, criticou logo ele, mas ele tinha mais tempo. Ele ficou muito mais importante. Né? Digo que o talento é importante, né? A base é a intuição, o resto. Só que a intuição tem que ser presente. Só que a intuição não se ensina, doutor Oscar. Mas é uma coisa de sensibilização. A gente aprende sozinho. Eu estudei arquitetura 60 anos sozinho na praia, conversando comigo mesmo. E a segunda pergunta, como cativar teu aluno, teu estudante, para que ele entre nesse mundo de maneira a se aprofundar em si mesmo, porque é um jogo de busca, né? Eu não vou negar a universidade, nada disso, é lógico. Lá que a gente aprende a desenhar, aprende os princípios da arquitetura, aprende como ela evoluiu, essa coisa toda é necessária. Mas depois, se ter uma ideia assim, que ele acha que está certo, ele deve segui-la modestamente, sem pensar que vai ser uma coisa. Eu digo que a arquitetura atender a tudo que os críticos pedem, e se disseminar, aí vai ser uma merda. Vai ser uma monotonia total. A gente tem que criar. Nesse seu caminho, que o senhor relatou brevemente... Eu já li o livro do Heidegger. Sim. Ele diz a razão inimiga da imaginação. Então, assim, não é que a gente põe a razão de lado, mas tem que dizer fantasia. Tem que ser uma coisa pra... A fantasia, a intuição, o senhor fala em várias outras circunstâncias, né? Eu não faço. A imaginação. Eu não faço uma forma assim. Eu faço uma forma que está dentro da estrutura. Ali tem a razão. Ali está um instrumento racional. Você pode especular um pouco, você pode criar um caso calculista, se a coisa é bonita. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar, eu não queria fazer uma curva. Deixa eu tirar. Eu tinha que fazer. Pronto? Tá vendo? Não fica assim de lado, não, porque desenho sabe. Eu tenho a principal tá lá. A principal está ali. Essa aqui está pegando os movimentos. Só para pegar sua mão desenhando. E uma coisa intrigante é a relação com a folha branca que você acaba tendo, né? É uma relação de descoberta e de intimidade com uma menina tão pura e casta e que num certo momento deixa de ser, né? Mas, por exemplo, eu quando fui fazer tinha que fazer uma coisa, eu fiz isso era 50 anos atrás, eu fiz assim. Eu não fiz assim. Eu me lembro que eu perguntei ao calculista, ele era muito bom, um calculista antigo, ele me falou, você está certo, e com isso aqui, você aliviou o impulso do complexo. De modo que a gente faz uma coisa, mas tem sempre uma razão, às vezes possível. Nós podemos afirmar, doutor Oscar, a existência então de um racionalismo poético, alguma coisa dessa natureza? Cada um fazer a sua. Nada aqui, como tem razão. Agora o sujeito sabendo tem que ser útil, tem que ser usado. Porque algumas vezes tem que ser econômico. Depende do programa. Porque o senhor agora, se é para atingir o grau de boa arquitetura, de obra de arte, tem que ser diferente.